Os fenômenos atualmente conhecidos como fenômenos hipnóticos já eram conhecidos da humanidade milhares de anos antes de Cristo. Na antiga Grécia, nos templos de saúde, em homenagem a deuses, a específicos deuses, pessoas como Esculápio, pessoas como Hipócrates, pessoas outras, gente comum, testemunhava ou praticava ações que incluem a entrada em estados especiais psicológicos, que hoje são chamados de fenômenos hipnóticos, e que naquela época eram considerados estados sobrenaturais, onde a pessoa era tomada por um deus ou outras entidades não divinas, e através daquele processo a pessoa, por exemplo, se ficasse no templo dormindo até o dia seguinte, teria sonhos, vivenciavam no sonho a visita de um deus e muitas vezes se sentiam melhores. Como muito mesmo do que eles buscavam, era algo mais subjetivo, uma espécie de autossugestão, de engano ou de mal-estares fruto do que hoje nós chamaríamos estresse, muita gente melhorava, às vezes espetacularmente. Só de um modo relativamente novo é que esses fenômenos ganharam o nome, o apelido de fenômenos hipnóticos. Franz Anton Mesmer ficou famoso, era um médico, por induzir estados deste tipo por processos que correspondiam a uma fantasia dele, que todos nós somos ímãs, temos um magnetismo específico chamado magnetismo animal, isso na fantasia dele, e que através da manipulação das mãos em torno da cabeça ou do corpo do outro, se conseguia interferir na mente da pessoa e levar aquele ser humano a estados que, pelo lado de dentro, pelo menos, eles sentiam diferentes. Muitos consideravam isso pura superstição. Houve reuniões de academias de médicos onde isso foi discutido. Quando James Esdale mostrou a Real Academia de Medicina do Reino Unido, que era possível serrar a perna de alguém, amputar a perna de alguém, sem que a pessoa reclamasse e sem que tomasse nenhuma droga para não sentir dor, vários dos médicos presentes disseram: ora, isso não tem nada de especial. Esse homem foi treinado para não sentir dor. Se fosse assim, hipnotizar seria treinar para não sentir dor. O fenômeno estava ali. O homem foi amputado e James Esdale havia feito mais de 3.000 cirurgias na Índia, que era então colônia da Inglaterra. Havia feito mais de 3.000 cirurgias sem nenhuma droga como anestésico e simplesmente por esses procedimentos basicamente psicológicos e bem estudados, psicossomáticos, quer dizer, que inclui a mente e o corpo. Tendo tido vários nomes, por exemplo, como Mesmer, ele era chamado de magnetismo animal, fazia aquele ato, chamava-se mesmerização ou magnetização. Esse fenômeno hoje tem um nome que vem de uma entidade da mitologia grega, que é Hipnos, o deus do sono. Então seria o estado de alguém que hoje é considerado hipnotizado, um estado intermediário entre estar acordado e estar dormindo. As aparências muitas vezes sugerem isso. Entretanto, se se fizer um eletroencefalograma numa pessoa hipnotizada, ela está totalmente acordada, registrando tudo quanto acontece e ouvindo tudo quanto se lhe diz. Embora, de um modo não raro, ao término do procedimento chamado de hipnotização, ocorre que vários dos pacientes não se lembram ou lembram só a metade, ou menos da metade, do que aconteceu. E, curiosamente, algumas vezes se recordam de sonhos tidos durante aquele período. Estudos
com o eletroencefalógrafo, com dosagens sanguíneas e outros, mostraram que o hipnotizado não está no estado de sono, não está dormindo, está acordado como qualquer pessoa e ouvindo tudo quanto o hipnotizador diz. A aparência é de que ele está sob um domínio da mente do hipnotizador e que o que o hipnotizador mandar ocorrerá. Isso é obviamente falso. Isso é coisa de histórias em quadrinhos, como a de Mandrake. Se a hipnose tivesse o poder de obrigar os outros a obedecerem às minhas ordens, fossem quais fossem, os hipnotizadores seriam os mais bem pagos membros dos serviços secretos dos vários países. Eles poderiam não só obter informações que as pessoas não querem dar, como seria capaz de levar pessoas a traírem sua própria pátria. E muitos ingênuos admitiram essa possibilidade. No correr dos séculos, pessoas como os russos Galina Solovey e Anatol Milechny, e eu, que publiquei junto com eles livros que são conhecidos no Brasil e no exterior, foram ou fomos demonstrando que o estado hipnótico é basicamente um estado emocional intensificado. Todo ser humano, todos os animais mais complexos, são passíveis de estar em estados emocionais diante da realidade que tem variações importantes. Existe já pré-programado, desde quando a gente era um ovo, um estado de serenidade, de tranquilidade, de paz, em geral acompanhado de um relaxamento muscular. Essa potencialidade é chamada de estado, enquanto não manifesta o potencial, estado trófotropo, estado de recuperação e repouso. Nesse estado, conforme a sua profundidade, pode ocorrer que a pessoa não se lembre do que aconteceu durante a primeira fase, ou tenha sonhos, ou apresente algumas outras coisas curiosas, como sustentar uma posição do braço, da perna, do tronco, durante muito tempo, sem se incomodar, sem aparentemente sentir dor. Nessa sala mesmo onde nos encontramos, já fizemos cirurgias dentárias, onde o paciente, em coisa de meio minuto, se tanto, era ajudado a entrar nesse estado que potencialmente existe em todos nós, e abrir a boca e se podia extrair o dente sem nenhuma dor. E, curiosamente, com bem pouco sangramento. Essas aparências levaram os leigos e mesmo médicos no passado a admitirem que a hipnose era algo sobrenatural. Era algo que permitia controlar total, completa e absolutamente a vontade do outro, o que não é verdade. Era algo que podia fazer uma pessoa contar segredos que não queria contar. A hipnose foi tendo uso com essas pressuposições na parte da anestesia, na psiquiatria e às vezes na psiquiatria forense, nas atividades com presos, com detidos, com suspeitos. Mas depois foi se observando que os relatos, sonhos que as pessoas apresentavam nesse suposto estado específico não eram de muita confiabilidade. A pessoa elaborava, fantasiava, criava novos dados. Separando parcialmente o joio do trigo, compreendendo que a hipnose é basicamente um estado emocional intensificado, ou do tipo trofotropo, que eu referi há pouco, ou do tipo ergotropo, que é aquele da raiva, do medo, onde a gente está preparado para altos e rápidos dispêndios de energia, foi se vendo pouco a pouco que isso tinha em si, quando usado adequadamente, um potencial terapêutico. Um neurótico, angustiado, torturado por pensamentos que não consegue tirar da mente, ou com uma timidez extraordinária, com gagueira, com bloqueio do pensamento e do raciocínio, com perturbações às vezes muito graves da sua sexualidade, uma pessoa assim é simplesmente uma pessoa prisioneira de um estado hipnótico que não é o tipo trofotropo, é o tipo ergotropo, com domínio do simpático, que é uma parte do sistema nervoso autônomo, sobre outra parte, que é o parasimpático. É como uma pessoa que está prisioneira de uma hipnose patológica. Hipnose, portanto, não é meramente uma ingenuidade que leva a pessoa a acreditar no que um outro diz, inclusive que ele é um animal, que a mão dele está
irremediavelmente colada à parede, etc. Nas demonstrações, procura-se destacar, quando isso é feito em ambiente não científico, a possibilidade de alguns seres humanos de acreditarem piamente naquilo que o hipnotizador diz. Isso não é diretamente produzido pelo estado emocional intensificado. Isso depende muito mais do psiquismo, da atitude, do amadurecimento ou não amadurecimento de cada pessoa. De modo que o hipnólogo concreto, quando ele é sintônico com a medicina atual, com a hipnologia moderna, ele compreende que ele é um indutor de estados emocionais através do adequado manejo da relação interpessoal dele com o paciente e que ele pode, em alguns casos, conseguir resultados muito interessantes, como a pessoa atuar e sentir como se estivesse escrevendo sem estar escrevendo. Eu não estou querendo nada, eu não estou comandando minha mão, e minha mão sozinha escreve. Uma série de decorrências daí foram se apresentando. Uma mais fácil do leigo entender é o paciente se supor num estado mental essencialmente diferente do dia a dia e aceitando psicologicamente no seu inconsciente que ele pode escrever sem entender do assunto, que ele pode cantar, que ele pode desenhar, etc. Entretanto, o que ele faz não é nada sobrenatural. Não existirá um indivíduo que, sem a capacidade de escrever bem, de repente, porque sentou, deitou, relaxou e alguém falou, ele se torna um dos maiores escritores, ele se torna um grande desenhista ou musicista. Se isso ocorre é porque aquela potencialidade já existe e está então sendo libertada. O estudo científico disto, nos seus aspectos psicológicos e fisiológicos, levou à hipnose moderna. Não é necessário que o paciente entenda tudo ou chegue ao estudo complexo de até que ponto determinado fenômeno observado em estados hipnóticos é fruto direto do modo de ser, do modo de funcionar do sistema nervoso autônomo, e quanto é apenas uma imitação que ele está fazendo inconscientemente, uma representação de papel. É tudo isso junto. E os efeitos terapêuticos não dependem só da sugestão, aí contida como em toda e qualquer relação humana, ou é dependente do predomínio do simpático sobre o parasimpático ou vice-versa. O que importa é conhecer fenomenologicamente as condutas usualmente presentes nas situações que a gente chama de hipnotização. Então, o hipnotizador leigo pede, por exemplo, a alguns que entrelaçem os dedos e depois afirma, como se a força com que ele afirmasse tivesse eficácia, que ele não pode separar os dedos. E muitas vezes, realmente, a pessoa fica assim e não consegue separar os dedos. Daí vem a imaginação de que isso é uma força mental do hipnotizador, quando é simplesmente um desempenho que o chamado hipnotizado faz, porque a certo nível do seu psiquismo ele aceitou a proposição de um programa provisório, o programa daquele que não consegue afastar seus dedos. Chevret foi um homem que pesquisou bastante nesse campo, e não foi sob o rótulo de hipnose. Com outros nomes, ele pesquisou coisas como esta. Se qualquer um dos presentes sustentar um pêndulo assim, e sustentar apenas sustentado, com todo cuidado para que sua mão e braço não balancem, daqui a pouco o pêndulo parece movido por uma força própria e ele começa a ir para frente e para trás, ou então para um lado e para o outro, ou então a rodopiar no sentido dos ponteiros do relógio, ou no sentido anti-horário, como vocês estão vendo agora. Isso não depende de nenhuma força mental minha. Se eu não estivesse segurando agora esta corrente, este peso poderia estar simplesmente dependendo de uma viga onde a corrente estivesse atada, e os movimentos que ele apresentasse ou não se deveriam exclusivamente a ventos, a acontecimentos outros que influenciassem sobre ele, que não tem nada a ver com a mente. Se eu que estou segurando agora, olhando para o público, mas pelo canto do olho vendo o que está acontecendo,
e eu não conhecesse o assunto, eu ficaria muito impressionado. Eu falo em ir para frente e para trás, ele vai para frente e para trás. Eu falo em outras direções em rodopiar, ele faz aquilo. Minha mente está dominando essa matéria, mas de fato não é assim. O processo se faz cérebro, medula, nervos, musculatura. Agora, esses detalhes são, muitos deles, não percebidos pelo eu consciente. São inconscientes. Não é nada de mágico nem misterioso. Apenas parece, porque parece que de dentro de mim vem alguma coisa que está fazendo agora o pêndulo rodar, rodar, rodar. Nós poderemos, na segunda parte dessa aula de hoje, praticarmos isso à vontade. Nós dispomos de vários pêndulos de Chevreul, é o nome do homem que descreveu isso pela primeira vez, feitos de cristal tipo Swarovski, mas não é a substância que faz isso, não poderia ser uma pedra. Tanto que se nós amarrarmos essa corrente numa viga, como eu ia dizendo, podemos passar a tarde toda pensando, vai para frente e para trás, vai para um lado e para o outro, roda, e não acontecerá nada. Então foi se acumulando no correr dos milênios, e principalmente ultimamente no correr dos séculos, no campo da hipnologia, da terapêutica hipnológica, etc., um acúmulo complexo de fatos cientificamente já demonstrados e muito importantes, que são apresentados em conjunto com fantasias, com coisas que impressionam, como o paciente ficar de olhos fechados, com as mãos estendidas ou não, falando com a voz diferente. Mas falar com a voz diferente, todo mundo pode fazer, como eu estou fazendo agora. Isso não quer dizer que nenhuma entidade específica, ou nenhum estado mágico, me tomou. Simplesmente que eu mudei porque eu quis. Esse querer pode ser consciente ou inconsciente. E, entretanto, é apenas uma encenação. Não quer dizer uma má intenção, uma atitude desonesta, porque muitas e muitas vezes aquele paciente que está apresentando aqueles fenômenos, ele está acreditando que aquilo é um fenômeno primário e que vem, com muita probabilidade, pensa ele, da mente do hipnotizador. Existem pessoas que, quando contactavam comigo, principalmente quando eu era bem jovem, pois antes de entrar na faculdade de medicina, eu já praticava hipnose, dava cursos e tal. Antes do 6º ano de medicina, eu já era amigo daqueles cientistas russos, Galina Solovey, Anatol Milechny, e demos cursos e tal. Então eu já estava muito acostumado com aquilo, era conhecido como hipnólogo. Eu sou coautor de livros sobre hipnose em vários países do mundo, inclusive, naturalmente, no Brasil. Aí então muita gente dizia, não olhe para mim. E virava a cabeça, porque achava que havia um poder específico nos meus olhos que poderia dominá-los e levá-los, inclusive, a contar o que eles não queriam que ninguém soubesse. Mas é tão simples. Se a hipnose permitisse isso, todo hipnotizador, homem, normal, de bom gosto, teria como secretária, atendendo os clientes, Juliana Paz, ou Mariana Ximenes, ou a Bela do local, do seu bairro, porque ele mandaria nas pessoas e elas, com prazer, obedeceriam. Eles não teriam problema de almoçar ou de jantar. É só chegar no restaurante, comer, traga minha conta. O que é isso, doutor? Vou trazer uma conta para o senhor, por conta da casa. Ele seria dono disso. Isso às vezes dá certo, e de certo modo a hipnose. O maior cronista social que o Brasil já teve era amigo meu. E uma das brincadeiras, uma das coisas que ele se distraía, era ir com os amigos, eu, por exemplo, no Rio de Janeiro, a vários restaurantes. E pedia o que quisesse e depois mandava via conta e nunca cobravam. Isso não deixava de ser um fenômeno hipnótico no seguinte sentido. Como ele era um jornalista muito conhecido, todo mundo acreditava que ele era muito rico e muito influente. E de fato ele era. E então todos tinham uma atitude diante dele, do tipo trofo-troco, de amizade, de simpatia, ou no máximo de ganância, de ficando amigo dele, ele tão influente, levar alguma vantagem. Não deixa de ser um fenômeno hipnótico na medida que o fenômeno hipnótico é um estado emocional intensificado, acompanhado de outros traços que são fruto do biotipo da pessoa e também dos programas que entraram na mente dessa pessoa depois que elas nasceram. Programas que ficaram no que num computador a gente chama o HD, o hard drive,
E que nós, seres humanos, é uma região, são regiões, aliás, mais de uma, do córtex cerebral e de algumas outras partes do cérebro, como o hipocampo, como a amígdala cerebral, como o sistema reticular mesodincefálico e outras estruturas. Então, em resumo, a hipnose moderna é um estudo e uma prática, basicamente científicos, que tem como apoio, como alicerce, a compreensão cibernética do funcionamento humano. Entendendo então a hipnose como um estado emocional intensificado, modulado por tudo aquilo quanto ficou no depósito de programas adquiridos, sendo programa qualquer conjunto de procedimentos que leva a uma finalidade. E um programa não é sempre consciente. Ao contrário, uma boa parte dos programas que garantem a vida humana são automáticos. Ocorrem porque já vieram inclusos na carga genética. E outros entraram na mente, sim, mas entraram a posteriori, depois do nascimento. Porém, tão cedo que a pessoa tem aquilo como inato. A gagueira é nada mais, nada menos do que um aprendizado dinamizado por um estado emocional do tipo ergotropo, numa personalidade, ou seja, num conjunto de programas adquiridos sobre si mesmo, instável. Então a pessoa não acredita que pode falar e se comunicar plenamente. E quando tenta, a ansiedade é tão grande que a própria ansiedade vai impedindo a articulação da frase. Porém, com técnicas simples, que se quiser a gente pode chamar de hipnóticas, a pessoa, por exemplo, passa a falar num tom acima do usual ou abaixo do usual e aí não gagueja. Ou então a pessoa passa a cantar, como Nelson Gonçalves, e enquanto canta, não gagueja uma só vez. Como nós temos uma intenção prática com esse discurso que eu faço aqui agora, eu procurarei falar mais das aplicações práticas do que da compreensão profunda, que, entretanto, pode ser vista conosco nas próximas aulas. A hipnose médica, compreendida assim como um fenômeno de autorregulagem num sistema complexo, isso é cibernética aplicada aos seres humanos, a hipnose, assim compreendida, ela é um instrumento fantástico para ajudar a vencer medos, a controlar distúrbios do sistema nervoso autônomo, a deixar de ter as mãos suadas, a libertar-se de timidez, de gagueira, de distúrbios sexuais. Eu conheci casos de jovens com menos de 30 anos que viviam tomando Viagra e não conseguiam ter relações sexuais. Porque se achavam como que obrigados a, naquela situação, ter um desempenho espetacular. E esse estado implicava ficar no estado ergotropo, um domínio do simpático sobre o parasimpático, o que é quase que mecânico resultar em uma dificuldade ou impossibilidades de ereção. Os detalhes são complexos e, principalmente depois, trocando ideias, conversando, esclarecendo, falando-se da estrutura do sistema nervoso, falando-se do psiquismo humano, eu poderei, então, ajudar uma compreensão melhor. Para terminar, eu gostaria de lembrar que nós somos iguais aos computadores feitos a partir de metais e partes equivalentes a plástico. Nós somos um conjunto físico, quer dizer, matéria que tem peso na balança, energia no computador, a energia elétrica da bateria, em nós a energia vinda do Sol, através da fotossíntese, passando pelo corpo dos animais herbívoros e chegando a nós ou quando os devoramos diretamente ou quando comemos outros animais carnívoros que comem os herbívoros. Então, todos esses casos, seja do computador, seja nosso, há essa parte física, feita de matéria e energia, e há aquela outra parte que é somente de informações. Informações que já vêm inatas nos 23 pares cromossômicos e também informações que foram entrando em nós, algumas delas antes da gente aprender palavra específica em qualquer idioma, entradas somente pelos resultados físicos,
pela sonoridade, pela segurança ou angústia que a atitude da mãe, da empregada, da avó, vão produzindo em nós. Então nós todos, nós computadores, nós temos uma parte informática, que é o software, e uma parte física, material, energética, que é o hardware. Terminando pela falta de tempo, eu apenas quero lembrar que as doenças são maus funcionamentos com origens no software e no hardware. Mais no software, mais no hardware. Isso pode ser aplicado, inclusive, nesse problema atual do coronavírus.